galera, beleza? Estou eu aqui mais uma vez para mais um episódio do NG Pockets, isso mesmo. E como sempre, os caras me deixam pro final. Este episódio é o último episódio da série do segundo capítulo de Efésios, então se liga aí no que nós temos para hoje. NG Pockets. Cara, o nome dessa série é de Z a C, de zumbi a cristão, de morto-vivo para vivo pleno. E pegando um pouco essa ideia da referência, a gente vai examinar um pouquinho o que está lá no texto de Efésios, capítulo 2, versículos 19 até o 22. Algumas características peculiares de zumbis. Primeira característica, ele é um sedento por carne humana. Os zumbis vagam pelo mundo querendo devorar pessoas, não interessa o tamanho da pessoa, nem o tamanho do estômago dele. Parece que o zumbi é um saco sem fundo. Segunda característica de zumbis, eles vagam sem rumo. Segundo Clauber, pra frente, pra frente, pra frente. Só pra frente, querido cérebro. Sempre pra frente o zumbi buscando pessoas para devorar. E a terceira característica dos zumbis é que eles não têm esperança. Talvez eles nem compreendam que estão naquela condição. Agora, uma coisa que pra mim sempre foi uma incógnita, sempre foi uma preocupação. Nenhum filme de zumbi apresenta uma solução para o zumbi, apenas para aqueles que estão vivos. Nunca vi um filme de zumbi com antídoto, não existe isso. Mas nós vamos encerrar essa série hoje mostrando que para os mortos-vivos espirituais existe saída. Hoje o tema do NG Pockets é o antídoto para a vida morta. Como assim, Gabriel? Um antídoto para a minha condição de morto-vivo? Isso é possível? Sim. Lá em Efésios, capítulo 2, versículos 19 a 22, existe um relato de como esse antídoto, que é a redenção de Jesus em nós, opera transformando a nossa realidade de morto-vivo para vivo plenamente. Em primeiro lugar, o texto nos diz que a nossa identidade é reconstruída. Em segundo lugar, nos diz que... Esqueci o que é o segundo lugar. Em segundo lugar, as nossas relações são Em segundo lugar, as nossas relações são reconstruídas. E por último, as nossas estruturas são reconstruídas. Se você conhece esse texto, você vai entender por que eu estou falando que o antídoto de Deus em nós, o sangue de Jesus Redentor, gera tudo isso nas nossas vidas. O primeiro efeito desse antídoto, uma vez correndo nas nossas veias, é a restauração da nossa identidade. Zumbi não tem povo, zumbi não fala língua nenhuma, zumbi não tem identidade alguma. É uma horda de morto-vivo que anda em massa querendo devorar pessoas. Nós, antes que Jesus nos salvasse, vivíamos assim, sedentos por satisfazer aquilo que a nossa carne pecaminosa nos conduz a fazer. Agora, o texto bíblico nos diz que, uma vez que Cristo nos salva, nós nos tornamos co-cidadãos dos céus. Isso mesmo, nós passamos a ter uma nova identidade, uma nova pátria. E isso gera em nós essa identidade nova, um senso de destino, um senso de realidade que transforma a nossa realidade de morto-vivo para vivo de modo pleno. O segundo efeito desse antídoto em nossas vidas é a reconstrução das nossas relações. Lá em Gênesis capítulo 3 diz que o negócio azedou total, isso mesmo. O homem brigou com a mulher e botou a culpa na serpente e se escondeu de Deus. Nossa, bagunça generalizada. Desde então, o homem briga com o homem, a humanidade treta entre si, as guerras do mundo, as confusões e assassinatos provam que o homem é inimigo do homem, ele vive para o seu egoísmo e tal. Só que nesse texto que eu acabei de citar para vocês, Jesus está nos dizendo por intermédio do apóstolo Paulo que nós somos feitos famílias de Deus, isso mesmo.
De egoístas egocêntricos somos chamados de família. Por isso que não tem espaço para picuinhas entre os irmãos em Cristo. Tem um professor que eu gosto bastante que ele diz o seguinte para mim: quem chama Deus de pai não pode escolher irmão. Sabe aquele crente que vai à igreja, às vezes ele é meio chato, ele é seu irmão, você tem que amar ele, cara. Isso é que Jesus gera na gente, uma reconstrução das nossas relações. E o último efeito desse antídoto nas nossas vidas é a nossa reconstrução estrutural. Isso mesmo, as nossas estruturas são reconfiguradas. Como assim, Gabriel? Não estou entendendo nada. Esse texto que eu acabei de citar fala que nós somos feitos o santuário de Deus. Cara, olha isso que da hora. Nós somos o santuário de Deus, nós, igreja, nós, pessoas que amamos a Jesus. Antes de termos Jesus em nossa vida, termos, assim, a salvação correndo na nossa existência, nós éramos escombro. Nós éramos morto-vivo, nós não tínhamos forma, nós éramos totalmente zoados. Mas, uma vez que Cristo nos salva, esse antídoto nos tira dessa condição de morto-vivo para a condição de vivo plenamente. E viramos o santuário de Deus, isso mesmo. E o texto faz questão de dizer que esse santuário, esta casa de Deus que somos todos nós, a igreja, ela tem fundamentos, tem pilares. Esses pilares são os profetas, os apóstolos, fazendo referência ao Novo e ao Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, mas também ele faz referência a Cristo como a pedra angular. Lá na Antiguidade existiam lá os arcos, né? E esses arcos eram feitos de pedra. E no meio tinha uma pedra que sustentava toda a estrutura. Sem a pedra angular, tudo desmorona. Por isso que nós, enquanto santuários de Deus, somos esse edifício sustentado pelo Senhor Jesus e pela sua palavra deixada por nós, pelos profetas e pelos apóstolos. Por último, uma característica desse antídoto que nos tira dessa condição de morto-vivo é que ele ainda está em operação nas nossas vidas. O texto diz que nós estamos crescendo, nós estamos sendo edificados para um dia nos tornarmos plenamente santuário de Deus. Ou seja, não acabou. O efeito da redenção só terá plena satisfação nas nossas vidas quando nós estivermos com o Senhor Jesus no céu. Por enquanto, é processo. Esta casa está crescendo. Então você não pode ficar aí paralisado achando que já era, não precisa fazer mais nada. Não! Você está em processo de edificação, se tornando a cada dia mais um pedacinho desse santuário, desta casa de Deus. Aí eu tenho uma pergunta para você, para nós encerrarmos aqui. Você é um morto-vivo ainda? Ou você sente os efeitos desse antídoto correndo na sua existência? Se é a segunda opção, tamo junto, tô com você, nós vivemos a vida que Jesus nos dá. É isso aí, galera. Esse foi o NG Pockets dessa semana. Espero que você esteja conosco na semana que vem, que começaremos uma série nova em Efésios capítulo 3. Valeu, galera! Tchau! NG Pockets.